Atualmente, a explosão de livros de autoajuda mostra que cada vez mais pessoas estão preocupadas com o que fazer com seus sofrimentos. Mas será que a existência se tornou uma doença? Para tentar responder a esta pergunta, a filósofa Marcia Tiburi reflete sobre como a filosofia pode ajudar a pensarmos melhor nas questões e angústias que a vida nos traz. O que significa falar de existência como doença? Então, vou tentar apresentar para vocês digamos assim, a dupla banda que reúne a questão da existência e a questão da doença. Por que que isso é um tema? Por que que isso é hoje importante? Porque nós estamos numa história, numa fase, digamos assim, em que vivemos assim na tristeza, na depressão. A coisa mais comum é ouvir alguém que diz que está num tremendo de um baixo astral. As pessoas sofrem. É normal você ouvir pessoas falando assim, ai, nossa, mas fulano é maior baixo astral. Você acha que é normal ouvir esse tipo de frase? Hoje em dia é. Eu acho que sim. Acho que pela correria do dia a dia, né, o pessoal, acho que não tem muito tempo para estar se reunindo, para estar... Às vezes não tem nem com quem conversar, a pessoa fica meio azeda, meio chata. Não acho normal, mas a gente percebe que tem muita gente de baixo astral. Quando eu tô assim meio devagar, assim, aí eu tenho mania de falar pros outros que eu sou professor, né? E aí eu falo sempre pros meus alunos, pique total, mas aí nessa hora eu tô falando pra mim mesmo. Quando você tá de baixo astral, como que é? Nossa, não queira saber. Fico mesmo? muito brava, muito mal-humorada e chata. Eu já fiquei bastante de baixo astral, acho que é impossível nunca ficar, né? De onde vem esse sofrimento? E o que nós fazemos com ele? Então, a autoajuda tenta encontrar um lugar para esse sofrimento, tenta resolver, tenta criar uma cura para esse sofrimento com respostas banais a perguntas que ela não consegue, que essa área, digamos assim, da atividade humana não consegue estabelecer. A autoajuda é justamente diferente da filosofia porque ela não faz pergunta, ela só te dá uma resposta rápida, para ver se te deixa contente rapidinho. É como se fosse um paliativo, uma aspirina diante de uma enxaqueca. E não querendo falar mal, enfim, de quem faz esse tipo de trabalho, mas é um fato. É a diferença entre você tentar resolver a raiz dos problemas, que, a meu ver, a filosofia tenta dar conta, e a tentativa simplesmente de colocar um pano quente sobre um tremendo de um problema. E, por outro lado, a gente vê também a mídia tentando resolver essas questões, enfim, relativas ao nosso sofrimento diante da existência. A gente vê a psiquiatria inventando remédios, drogas, enfim, de toda sorte para tentar, enfim, industrializar a nossa doença coletiva, digamos assim, oferecendo um remédio, né, para essa doença coletiva. O que nos cabe fazer hoje é questionar a existência justamente dessa tal doença, se é possível a gente pensar em termos de doença, o que é essa doença, ela existe de fato? Quando a gente fala em existência, quando alguém coloca em xeque a existência, ele está justamente em dúvida quanto à existência. Falar em existência significa justamente colocar em dúvida a possibilidade de que algo exista. Mas quando a gente fala em existência, a questão mesmo que aparece é a do estatuto disso que existe. A do estatuto do real, do virtual, daquilo que a gente faz quando conversa com os outros no MSN, começa a inventar história de que a gente é linda, maravilhosa, perfeita e tal, né? Enfim, quando a gente escreve um romance ou escreve uma poesia, a gente começa a inventar a ficção. E a ficção também diz respeito a uma outra qualidade de existência. Quando a gente mente, também podemos dizer, a mentira existe, mas não aquilo sobre o que a mentira se expressa. Então, a existência é uma coisa absolutamente confusa. Então, pensar na existência é justamente pensar. Eu começo a pensar quando eu penso na existência. Os primeiros filósofos, eles problematizaram a existência. Os primeiros filósofos da Grécia Antiga, os chamados pré-socráticos, especulavam sobre o princípio fundamental da existência. Para Tales seria a água, para Anaximenes e Diógenes seria o ar, enquanto para Hipásio e Heráclito seria o fogo. Já para Parmênides, a existência era algo imutável e imóvel e que nunca poderia ser conhecida. E Aristóteles, que é um dos primeiros historiadores da filosofia,
que foi um discípulo, aluno, mas ao mesmo tempo um dissidente da filosofia platônica, ele escreve um livro chamado Metafísica, que inaugura um questionamento amplo durante toda a história do Ocidente. E nesse livro, o que ele coloca em questão é justamente o problema da existência. O ser propriamente dito se entende por muitos sentidos. Existe o ser acidental, depois o ser que designa a verdade, e também o não ser, que designa o falso. Além do mais, cada forma de atribuição é uma maneira de examinar o ser. Se consideramos sob a relação da essência, da qualidade, da quantidade, do lugar, do tempo e sob outros pontos de vista análogos. E existe, por último, o ser como potência e o ser como ação. Então, quando nós falamos em existência, podemos recorrer à questão aristotélica e dizer o que é a existência? É o ser. Mas não tem nada mais esquisito do que falar do ser, porque o que é o ser? O ser é um verbo, não é? Eu sou, tu és, ele é, e assim por diante. E falar do ser é tão estranho, porque o ser, ele se apresenta, mesmo que de diversos modos, como diz o Aristóteles, ele se apresenta de um modo, nesse sentido aí da metafísica, de um modo um pouco abstrato, de um modo um pouco intransitivo. É como se, ao dizermos ser, não estivéssemos dizendo nada. Então, se associamos o ser com a existência, já ficamos confusos, porque se eu penso como existo, se eu penso, me coloco em questão eu mesma, no ato de me perceber existindo, de que jeito será que eu posso existir se o ser é um tanto inconcebível, um tanto intocável para mim? Sei que nunca terei o que procuro e que nem sei buscar o que desejo. Mas busco, insciente, no silêncio escuro e pasmo do que sei que não almejo. Os poetas tentam expressar o ser. Eles começam a falar, enfim, com as palavras que eles vão buscar em memórias voluntárias e involuntárias, em memórias perdidas, em livros, em leituras, em experiências. Palavras que eles tentam cavar de dentro da própria existência para poder expressar a própria experiência que eles fazem com essa coisa que se chama existência. Nós podemos pensar a existência, acho eu, de um jeito muito simples. Eu não preciso ir às vastas alturas da metafísica, no sentido dos grandes livros, dos grandes tratados de Aristóteles ou de Heidegger, para falar de um pensador contemporâneo que também se envolveu com isso. Eu não preciso ir a Adorno ou a Walter Benjamin, e eu não preciso, enfim, ir a Spinoza para pensar a grande questão da metafísica, porque pelo simples fato de eu existir dentro do meu próprio corpo, de eu fazer uma experiência concreta da minha própria individualidade, sendo que eu não posso ser outra pessoa, e que, portanto, eu estou condenada a ser eu mesma. E que quando eu falo eu mesma, eu apenas remeto a minha diferença e a minha constituição naquilo que ela tem de oposto, ou de complementar, ou de estranho em relação ao outro, é que eu posso falar de uma existência. Então, eu existo porque eu simplesmente faço uma experiência inexorável da minha própria história no lugar em que eu mesmo experimento essa história, que é o meu corpo. Então, a metafísica já está em mim. Se eu me dou conta de que eu sou mesmo, de que eu não sou uma árvore, não sou uma planta, não sou o meu cachorro, de que eu não sou tu, e de que, ao mesmo tempo, é muito difícil para mim dizer quem eu sou, então eu já estou dentro dessa plena experiência metafísica sobre a qual se debateram os filósofos ao longo da sua história. Eu estou sempre perdido dentro dessa dimensão. É comum ouvirmos que o simples fato de existir nos traz muitas dúvidas, incertezas e dores. Mas será que esta ideia não se confunde com o pessimismo?
A doença da existência vem do próprio ato de pensarmos sobre nós mesmos. Mas pensarmos a existência significa sairmos do estado saudável de bem-estar para um estado de mal-estar, doentio? Um ser que vive pensando na existência seria então um eterno pessimista?